Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós encerramos essa série chamada Sofisma. Vamos relembrar algumas coisas da primeira, segunda, terceira aula. O significado de sofisma é argumento ou raciocínio concebido como objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconstante, incorreta e deliberadamente enganosa. Argumentação que aparenta a veracidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Na primeira aula eu falei sobre Pedro, a ação de Pedro quando cortou a orelha de Malco, e Jesus foi ali e pegou a orelha e colocou de volta no lugar. Pedro agindo de forma humana naquilo que é algo espiritual. Também falei na segunda aula sobre 1 João, capítulo 2, versículo do 15 em diante, sobre o espírito de anticristo, que é um espírito maligno, que pode estar em qualquer pessoa. Às vezes nós achamos que o espírito do anticristo só vai estar em um homem, que ele vai ser chamado de anticristo, né? Será chamado de anticristo quando estiver no final de todas as coisas acontecendo, o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia já nos alerta que o espírito do anticristo já está no mundo, fazendo força contrária com relação à verdade de Deus. Falamos na terceira aula sobre Himeneu e Fileto, dois pregadores que se desviaram da verdade e que distorceram a verdade, pregando falsamente coisas contrárias, ensinamentos contrários no meio da igreja, do povo de Deus, e Paulo alerta a Timóteo com relação a eles. E hoje chegamos num assunto: como identificar e combater os sofismas. Como identificar e combater os sofismas? Em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é uma pessoa. A Bíblia é a fonte da verdade e o padrão para discernir o certo do errado. Estamos vivenciando um tempo onde o errado está se tornando certo, não são por todos, quero deixar claro, mas uma grande parte da sociedade tem pregado o errado como certo e o certo como errado. O segundo ponto: desenvolver o discernimento espiritual. E como é que nós fazemos isso? A oração, o jejum e a comunhão com a igreja, com os irmãos, ajudam a discernir os espíritos e a identificar os sofismas. Por isso que a igreja precisa pregar a palavra, ensinar a palavra, como o próprio Paulo ensina a Timóteo, né? Pregue a verdade, pregue a verdade. Então, isso faz com que tenhamos entendimento, abertura espiritual, podemos vivenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas com relação ao nosso crescimento espiritual, que possamos nos chegar mais diante do Senhor através desses ajuntamentos, da oração, do jejum, da comunhão entre os irmãos, louvando a Deus em todo o tempo. Em terceiro, analisar os argumentos com cuidado, analisar. Não se deixe levar pela aparência de verdade, mas examinar os argumentos à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre os bereanos, que atentamente observavam os ensinamentos, aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Paulo estava falando, verificando as Escrituras. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus para que possamos não venhamos cair em cilada do inimigo. Quarto,
Como é que nós podemos identificar e combater o sofisma? Em quarto lugar, resistir às tentações e aos ataques espirituais. A fé em Cristo Jesus e a armadura de Deus são ferramentas essenciais para combater os sofismas e as fortalezas espirituais. A palavra de Deus, a armadura de Deus é a palavra de Deus, é o capacete, é a espada, é a couraça, é a preparação, é o cinto, é a sandália da pregação do Evangelho de Deus, é o escudo, a palavra de Deus. Ela vem completa para a minha e para a sua vida, e assim conseguimos rebater e impedir que as mentiras, os enganos, as ciladas do inimigo tomem não só a nossa vida, mas também com relação à igreja, ao corpo de Cristo. Estamos vivenciando esse tempo. O objetivo do estudo bíblico sobre sofisma para esse tempo é alertar para que os perigos do engano espiritual. O objetivo desse estudo sobre sofisma é alertar para os perigos do engano espiritual, onde tudo se trava. A mente é o lugar onde Satanás quer sempre alcançar. Ele quer descer para o coração e fazer morada dele. Mas em nome de Jesus, isso não pode acontecer comigo e nem com você. Reconhecer que os sofismas podem levar a erros graves na fé e na vida. O objetivo do estudo sobre sofisma é incentivar a busca pela verdade, valorizar a palavra de Deus como guia e fonte de discernimento, fortalecer a fé e a identidade em Cristo Jesus, a minha identidade, a sua identidade em Cristo Jesus, viver de acordo com os princípios bíblicos e resistir às influências negativas. Sai para lá, Satanás. Esse é o objetivo do estudo para esse tempo sobre sofisma: destruir as fortalezas espirituais, anular os argumentos falsos que impedem o crescimento espiritual e a manifestação, do reino de Deus. Então, precisamos estar atentos. Eu e você precisamos buscar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, alertar o máximo, por mais que não queiram ouvir. Incentivar a busca pela verdade, ainda que alguém ou algumas pessoas não queiram buscar. Fortalecer a fé dos irmãos em Cristo Jesus e destruir as fortalezas espirituais, anulando todos os argumentos falsos através da oração, do jejum e da pregação da palavra de Deus, uma pregação genuína, uma pregação bíblica, pautada com a verdade, baseado naquilo que é a palavra de Deus, que nos traz vida e vida em abundância. Espero que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento durante esse tempo. É um tema que ele é profundo, ele é vasto, mas para esse tempo, tudo que nós falamos aqui já é o suficiente para você se defender com relação a todos os ataques de Satanás, com relação à sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, seu chamado, porque é isso que ele deseja anular, impedir o avanço de Deus através das áreas da sua vida. Mas eu creio que isso não acontecerá, porque o Espírito Santo está em você e te guiará em todos os seus caminhos. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.